Paz e graça, meus amados. Manda-lhes aqui, aluno da Escola de Ministérios FTB do Ministério Peregrino. Gostava de partilhar a palavra contigo hoje, que está escrita lá no livro de Josué, no capítulo de número 24, no versículo 15. Eu sei que é uma palavra que muito conhecemos, mas é a palavra que eu marquei enquanto eu fazia o resumo deste livro. Enquanto eu li este capítulo, eu guardei este versículo, que é o versículo mais conhecido. Mas o que me atrai aqui neste livro de Josué, ou na vida e obra de Josué, não é exatamente este versículo. Passamos a ler para que eu fale mais acerca. No 15 do capítulo 24 de Josué diz, estou lendo aqui na versão King James: porém, se não vos parece bem servir a Javé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades que serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou dos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. Esta palavra, quando nós encontramos do Josué, não é exatamente fazendo o povo escolher naquele momento se eles deviam escolher a Deus ou não. Quando nós encontramos nesta fase em que Josué está, neste capítulo, não é uma fase de rebeldia do povo, onde o povo se deita contra os deuses, onde o povo nega a palavra de Deus. Eu entendo, quando tu lês no capítulo anterior, no capítulo 23, tu vês que Josué está com mais de 100 anos, já está idoso, e ele fica muito preocupado com quem o povo seguirá, porque Moisés, antes de morrer, já sabia que teria um sucessor, que seria Josué. Mas olhe para a vida de Josué. Josué já está muito idoso. Vão chegando os últimos dias de Josué, e Josué percebe que Deus não lhe escolheu nenhum sucessor. Josué conhece o seu povo, que é um povo que esquece rápido e se envolve em adultério muito rápido. É um povo que, quando andou com Josué, muitas coisas andou adulterando. E Josué teve que ir diante do povo para poder lhes falar sobre a palavra viva, sobre a palavra de Deus, sobre não esquecerem os preceitos que Deus mandou. Nós encontramos um Josué na palavra de Deus que andou segundo a imagem do seu líder Moisés e guardou a palavra de Deus. Um bom líder que conduziu o povo de Deus ao caminho que Deus queria. Um homem do Senhor que não esqueceu de guardar a palavra de Deus enquanto vivia. Guardou a palavra de Deus enquanto vivia, um homem do Senhor guardou a palavra de Deus e fez andar o povo do Senhor na vontade de Deus, no que o Senhor buscava. Buscou de Josué um líder, e o Senhor encontrou um líder. Não há uma forma mais feliz além de deixar Moisés feliz, a não ser um líder compatível ao que Moisés fez, um libertador. Deixou nas mãos o reino de Deus, o povo de Deus. Moisés deixou nas mãos de Josué, e Josué conseguiu fazer o povo de Deus andar segundo a vontade de Deus. Mesmo que em tempos difíceis, em coisas difíceis, Josué teve que tomar decisões que foram complicadas, mas conseguiu manter o povo de Deus. Tu vais encontrar no mesmo capítulo 22, tu vês que o povo de Deus andava segundo a vontade de Deus, que cessou o povo de Deus de guerras, que Deus os fez cessar de guerras por eles andarem em obediência à sua palavra. Tem uma coisa que eu marquei aqui, que é no capítulo 22 do mesmo livro de Josué. É uma história muito interessante aqui, onde o povo de Deus vai levantar um altar e o outro povo do Senhor se juntam, vêm a correr para impedirem que se levante um altar. Porque eles dizem: vocês não lembram do que Deus fez quando nós tentamos levantar altares no deserto, quando nós tentamos fazer adoração aos outros deuses? Vocês não lembram do que aconteceu antigamente, que Deus destruiu todos aqueles que levantaram um altar que não pode subsistir, não pode
conviver Deus e outros deuses no mesmo lugar. Não pode, Deus não divide a sua glória com mais ninguém. O povo de Deus lembra ao próprio povo que vocês não devem levantar nenhum outro altar, que somente a vontade de Deus deve prevalecer. Vocês não se lembram do que aconteceu com os outros que tentaram levantar altar, que tentaram andar contra a vontade de Deus. Todos foram destruídos. Eles foram correr para lá. Vocês não têm medo de serem destruídos. Vocês não têm medo de levantar um altar contra Deus. O que me alegra é que o povo tentou demonstrar a Deus, não levantou o altar por idolatria, mas o próprio livro, o próprio capítulo explica que eles queriam poder passar aos filhos, ensinar aos filhos o que Deus fez por eles. Por isso que eles levantaram o altar para poder contar aos próximos sobre o quão Deus lhes livrou de tantas batalhas, o quanto Deus lhes tirou dos caminhos, lhes livrou dos inimigos. É um livro maravilhoso de ler, é uma história maravilhosa. Além de ser o próprio Deus se demonstrando no seu poder, nós encontramos esse povo que antes vivia em guerras, então depois teve muita paz. Então quando Josué diz escolham hoje, é pela preocupação do seu amanhã, conhecendo o povo dele. Quando ele diz escolham hoje a quem vocês querem servir, eu e a minha casa serviremos a Deus, é ele reforçando o que ele, a missão dele, que é andar na vontade de Deus, é reforçando ao povo que eu escolhi viver com o Senhor, eu e a minha casa. Ele, é como se ele estivesse abrindo o coração ao povo e dizer que estão chegando os meus dias. Daqui a pouco vocês não terão mais Josué convosco. Escolham somente andar na presença de Deus e se lembrem que foi Deus que nos pôs aqui, foi Deus que nos tirou das terras dos nossos inimigos e nos trouxe para aqui e nos fez habitar em terras que antes eram de idólatras, agora são terras de um povo que adora a Deus. E é uma coisa que me alegra muito também nas Escrituras, é que Deus não esconde as falhas dos homens de Deus. Nós encontramos Moisés falhando e as Escrituras apontam a falha de Moisés, de Pedro e dos outros nossos amados, de quem nós nos espelhamos para a nossa vida. Me alegra essa parte de Deus, dele não esconder isso de nós, que aqueles homens falharam, erraram. E no capítulo 7 nós encontramos uma coisa aqui no livro de Josué. Estou fazendo uma resumida daquilo que eu gostei muito neste livro. No capítulo 7 nós encontramos Josué, quando ele manda o povo ir espreitar a terra de Ai. Então ele vai espreitar e o povo chega a Josué e diz, nem precisamos ser muitos a irem para lá, mande-nos 3.000 homens, nós vamos destruir todos aqueles. E olha que Josué não consulta Deus nessa nova invertida, nessa guerra onde que ele quer ir batalhar. Ele não consulta Deus, só ouve a homens. E é aqui onde Deus se mostra também. Nós precisamos consultar Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Josué não consulta Deus, é um homem de Deus. Nós encontramos em toda a história de Josué que é um homem que andou com Deus e fez a vontade de Deus, mas neste capítulo 7 em específico, Josué não consulta Deus, ouve somente o povo ali dizer, é poucas pessoas. Vamos, dê-nos poucas pessoas, Josué, nós vamos lutar e vamos vencer, porque lá é pouco povo. E olha que Josué não foi consultar Deus, ouviu os homens. E a palavra do Senhor nos ensina que quando eles foram lutar, perderam. E perderam de uma forma vergonhosa. Choraram os homens, o povo de Deus, por aquela invertida fracassada. Josué não consultou a Deus. E perdeu. É uma mancha no currículo de homem de Deus, mas que não vem evidência, porque nos últimos dias de Josué, terminaram os dias de Josué como eles iniciaram, na presença de Deus, andando na vontade de Deus. Isso deveria ser uma evidência, uma falha, como nós falamos de Moisés, por não ter entrado na terra prometida. Nós talvez apontaremos o dedo a Josué neste lugar, mas olha que nós nem falamos muito disso por causa disso que acontece. Josué foi fiel a Deus. E mesmo neste erro, quando nós continuamos a ler, Josué foi ao Senhor, foi se mostrar a Deus e foi
pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo, por este ato de não ter o consultado nesta batalha e ter escutado os outros. Josué para mim é significado de obediência e temor. O homem que teve temor a Deus desde o início da sua vida. É um homem segundo a vontade de Deus, me alegra muito isso nele. Eu vou deixar um texto, o primeiro texto que eu fiz sobre este livro de Josué, vou deixar aqui na descrição do vídeo. É um dos primeiros textos, um dos primeiros resumos pessoais, sem recorrer aos homens do Senhor, que eu admiro tanto. Eu li este livro, escrevi um pouquinho disso e eu resumi desse jeito que eu estou falando aqui no vídeo, sobre Deus não esconder as falhas dos homens do Senhor, sobre ter temor e sobre ter a preocupação do teu amanhã. Josué ficou preocupado, por isso que ele escreve, por isso que nós lemos no versículo 15, quando ele manda o povo escolher a quem eles devem seguir. É porque ele vê que está perdendo a sua vida e o Senhor não levantou nenhum sucessor que fizesse o povo se lembrar todos os dias de onde eles saíram e para onde deveriam ir. É isso que me lembra também este livro, sobre a preocupação do meu amanhã. No início, teve Jesus que andou com Pedro, todos os discípulos tinham Pedro, Paulo, João, mas depois deles teve essa preocupação com o povo. Nós somos homens de Deus, andamos com a igreja, mas a nossa preocupação é se nós não estivermos lá para pregar a palavra do Senhor, como estará a nossa igreja, os nossos irmãos e todos aqueles que andam à nossa volta. Então eu percebo que foi esta a preocupação de Josué neste capítulo, de que eu vou morrer já, e Deus não levantou nenhum sucessor para que continuasse com a obra que eu vim fazendo, com a obra que Moisés começou lá, que eu continuei com a obra, mas depois de mim não estou vendo ninguém. Você não se pergunta na igreja, se você não estiver lá ou no meio dos teus irmãos, como é que eles estão se você não está lá. Faz a obra do Senhor enquanto estiver vivo, enquanto tiver forças. Faça para que seja lembrado e quando o povo precisar de forças, lembre de ti, que você foi o pilar da nação, foi o pilar da igreja, o pilar da tua família e dos teus irmãos. Nos encontramos no próximo vídeo. Espero crescer muito e poder aprender muito. Inscreva-se no canal, não saia, fique comigo aqui e veja a minha evolução. Acima de toda a teologia que eu estudo, não esqueço uma palavra, que é temor a Deus. E me alegra muito o Josué ter temido o Senhor até o último dia da sua vida. Nos encontramos no próximo vídeo. Deus te guarde. Amém, meu amado.